Sabemos que aqui ninguém está para competir um com o outro, mas sim gerar mais amizade, entender o conhecimento do outro, a fraqueza do outro, entender o medo do outro, mas mesmo assim nós estamos aqui para fortalecer um ao outro, como irmão em Cristo. Eu te apresento, Deus, cada pastor que foi convidado, Deus. Pastor Ricardo, pastor Andrei, pastor Luizinho, pastor Van, pastor Jefferson, a pastora Fátima. Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, este debate. Em nome de Jesus, amém. Pode a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas? E é um tema maravilhoso. Batismo com o Espírito Santo é um dos temas que eu mais me aproximo através da Bíblia, que eu quero deixar aqui para ter como base é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A passagem se diz respeito a um homem religioso, que tinha sua vida devocional com Deus. Porém, este homem, ele não tinha um encontro com Cristo ainda. Existia, de fato, o trabalho, a obra vicária de Jesus. Mas Pedro chegou à casa dele por revelação de Deus, e ele também, por revelação de Deus, teve a incumbência de fazer esse pedido, que a Pedro viesse estar na sua casa para explicar os conceitos sagrados. E a Bíblia diz aqui no capítulo 10, o versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Todos nós, estudantes, ou pesquisadores da Bíblia, sabemos que por fazer parte de um povoado que não era judeu, havia uma certa restrição para os judeus, um certo desconforto até com pessoas que não eram judeus, israelitas. E eles acreditavam que eles, os judeus, eram merecedores dessa dádiva. Porém, os não israelitas, eles não eram merecedores dessa dádiva de acordo com o israelita. Mas aqui fica uma prova, de fato, não faz a pessoa. Maravilhado em saber que, através desse texto, claro, que ele não era, mas não tinha sido batizado no batismo de arrependimento, o batismo de João. Mas eles criam na palavra, eles acreditavam em Deus e tinha sua experiência. A Bíblia diz que Pedro foi pregar para ele, até contra a sua própria vontade, porque, de fato, Pedro também não queria se aproximar de pessoas que não fosse judeu para pregar o evangelho. Anteriores vai provar isso. De uma maneira tal que quem estava com Pedro ficou atônito aqui na casa deste homem. E ele disse, se este homem, que não é judeu, recebeu o mesmo Espírito que nós recebemos, por que também ele não pode descer as águas? E, ao mesmo momento, ele e a sua família
e todos comprovam o batismo em águas após o batismo com o Espírito Santo. Então, eu acredito que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas ao batismo batismais. Por quê? A minha experiência, eu gostaria de ter sido batizado com o Espírito Santo antes, ter tido essa experiência antes do batismo em águas. Também, então, meu querido pastor, a minha resposta é sim. Pode sim, uma pessoa que ainda não desceu as águas, batismo com o Espírito Santo. É uma experiência profunda. Esse discipulado, eu fui batizado nas águas, mas a experiência com o batismo com o Espírito Santo veio após. E foi uma experiência muito linda, meu pastor, muito linda. Mas a experiência no dia de Pentecoste foi totalmente diferente. Essa experiência que continua em evidência ainda nos dias atuais, e eu creio que até o arrebatamento da igreja. Foi interessante porque Jesus não me batizou naquela igreja e nem naquela outra. Jesus me batizou com o Espírito Santo em casa. Pastora Fátima, eu vou passar para a senhora a pergunta, tá bom? Tá certo. Volta aí. Qual o sinal do batismo com o Espírito Santo, ou quais os sinais? Sobre a questão qual o sinal do batismo com o Espírito Santo? Irmão, a gente, no Velho Testamento não se falou em batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo agia como agiu desde a criação. O Senhor disse: façamos, desçamos, confundamos. A Trindade estava lá. Mas o batismo com o Espírito Santo é a era do Novo Testamento, da igreja, né? Especialmente começando em Atos. Atos 8 diz: mas recebereis poder, na ascensão, aos discípulos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha. Então, para testemunhar, precisava de poder. E aí eles tinham que ficar em Jerusalém. Lá em João, o Senhor falou sobre que enviaria o Espírito Santo, que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente percebe que toda a obra do Espírito Santo, tudo na vida do crente e da igreja, é através da gloriosa. E o batismo com o Espírito Santo, em todos os textos do Novo Testamento, onde fala que houve batismo com o Espírito Santo, fala que houve língua. A 13 fala do derramado do Espírito Santo, e aqueles que não creem, dizem assim: mas aí eles falavam na língua pátria. Irmão, naquele momento, no dia de Pentecostes, tinha gente de todas as nações do mundo. E imagine, você está num lugar que tem chineses, japoneses, gente falando inglês, e de repente todo mundo falar e todo mundo entender. É a língua dos anjos, não se aprende a falar na faculdade, é de fato a ação do Espírito Santo. Então, nesse dia de Pentecostes, houve línguas. Em Atos 44, 48, quando o pastor vai à casa de Cornélio, Pedro, como é que a gente pode ligar o batismo nas águas a estes que já receberam o Espírito Santo? Então, o derramamento do Espírito Santo ali era evidente dos gentios no momento que o Espírito Santo desceu. O batismo com o Espírito Santo vem acompanhado com fogo? Essa é a pergunta para o pastor Ricardo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu peguei uma Bíblia com a letra muito pequena, misericórdia. Mateus 3, 11 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. E esse texto aqui, ele traz uma interpretação que as pessoas fazem muito dúbia, porque algumas pessoas acreditam que existe dois tipos de batismo: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, mas no sentido de que existe o batismo no Espírito Santo e existe o batismo mais enfático, mais poderoso, que seria o batismo com fogo. E algumas pessoas acham que também são sinônimos, o batismo com o Espírito e o batismo com fogo são a mesma coisa. Entretanto, meus queridos, nós temos que observar a sadia hermenêutica, não é? E uma das regras da hermenêutica diz que para que nós possamos interpretar um texto, nós temos que ler o seu contexto.
versículos anteriores e versículos posteriores. Então, essas palavras saíram da boca de João Batista. E o que é que João Batista falou anteriormente? Observe o que é que ele diz anteriormente. Meu Deus, eu peguei uma Bíblia com a letra pequena. Cadê aqui? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Agora vamos ver o versículo posterior, versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, conforme o contexto aqui da passagem, João ele fala 3 vezes em fogo. No versículo anterior, ele fala que a palha, né, toda árvore que não foi plantada pelo Senhor, será cortada e lançada no fogo. No versículo posterior, ele diz que toda palha será junta e lançada no fogo. E no versículo em questão, ele fala: ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Então, segundo a interpretação desse texto, o batismo com fogo é o batismo de juízo. Ou seja, é o batismo, digamos assim, seria a condenação eterna. Porque, conforme a interpretação do texto, batismo com fogo seria a condenação para juízo eterno. Eu estou falando aqui da interpretação desse texto, ok? Então, se eu for pregar esse texto em algum lugar, ou se eu for ensinar, eu tenho que ensinar dessa forma, porque era isso que o João Batista estava querendo falar. Ele disse: a uns ele batizará com o Espírito Santo, e a outros ele batizará com fogo. A um Jesus concederá sua misericórdia e dará o Espírito Santo, mas a outros ele dará o juízo com o fogo eterno. Então, segundo a interpretação dessa passagem, de fato é isso. Agora, nós não podemos também, digamos assim, rechaçar que existe um outro batismo, né, que o crente passará, tá certo? O cristão salvo, ele passará. E que batismo é esse? Eu não sei. Os amados pastores, qual é a sua concepção escatológica? Eu sou pré-tribulacionista, tá certo? Sou pré-tribulacionista, e na concepção escatológica pré-tribulacionista, haverá um tribunal onde apenas os crentes passarão, apenas os salvos passarão. E esse tribunal é o tribunal de Cristo, que ocorrerá logo depois do batismo. Desculpa, logo depois do arrebatamento. E aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, meus queridos, existe aquele texto, né, que foi falado, né, Mateus 3,11, respondendo a pergunta, aquilo ali é a condenação eterna, tá? A uns Jesus concede o Espírito Santo, a outros ele concede o seu juízo. E aqui, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que existe um outro batismo, mas esse batismo ele vai acontecer apenas com os crentes salvos depois do arrebatamento. Que é quando todos nós, vamos apresentar a Deus as nossas obras, aquilo que Deus tem colocado, né, nas nossas mãos para fazer, e aquilo que nós temos feito por meio do corpo. O apóstolo Paulo falou que todos nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo, né, para prestar contas. Então, o dia da prestação de contas. E se os irmãos observaram aí no texto, a palavra fala de 6 materiais com os quais nós construímos, não é? Ou edificamos o reino de Deus. Ele fala de madeira, feno e palha, 3 materiais combustíveis, e ouro, pedra preciosa,
ouro, prata e pedras preciosas. São 3 outros elementos que não são combustíveis e se tornam reluzentes por meio do fogo. Então, nesse batismo de fogo, e esse fogo representa a presença de Deus, se os irmãos observaram, diz assim, o dia o revelará. Que dia? O dia do tribunal de Cristo com a presença de Deus, quando nós vamos apresentar as nossas obras. E o fogo da presença dele vai consumir as nossas obras, e se nós tivermos feito tudo, né, ouro, pratas preciosas, ouro, pedras preciosas ou prata, a nossa obra permanecerá. Mas se a nossa obra que nós fizemos, madeira, feno e palha, ela se queimará facilmente. Porém, a palavra de Deus diz assim, que o indivíduo, ele permanecerá vivo, ou seja, ele escapará, mas como pelo fogo. Por quê? Ali não está sendo julgada a salvação do crente, mas sim apenas as obras que ele fez. Porque todos aqueles que estarão lá serão salvos. Então, esse também é um batismo de fogo. Mas esse batismo, eu torno a dizer, apenas para os crentes. Aquele batismo que João falou, ele estava falando do batismo para os incrédulos, aqueles que não são escolhidos de Deus. Esses passarão pelo batismo de fogo, vai ser a condenação eterna. Então, existe uma série de má interpretação nesse texto, né? Porque as pessoas acham que haveria um batismo no Espírito Santo e um batismo mais enfático, né? Que seria o batismo de fogo. Uns dizem que o batismo no Espírito Santo é quando o homem recebe apenas a língua como evidências, e o batismo com fogo seria a entrega dos dons espirituais. Então, tudo isso, meu irmão, minha amada irmã, pastora Fátima, são, de fato, interpretações equivocadas, porque, conforme a hermenêutica, o texto lá fala que o julgamento ali é que é o batismo de fogo. Então, se o amado pastor, né, me colocou nas mãos essa batata quente para que eu pudesse responder, né? Se o batismo no Espírito vem acompanhado com o batismo com fogo, não vem, né? Não vem, nem vem. Eu oro para que não venha para nenhum de nós, né? Que nós possamos ficar firmes no Senhor, porque de fato o batismo no Espírito Santo ele nos capacita a trabalhar para o Senhor, né? Atos 1:8 é um texto conhecidíssimo. Diz, e recebereis poder, né? Do grego dunamis, poder explosivo, para que nós possamos fazer a obra de Deus, ser testemunha deles. Então, que nós possamos ficar firmes. Meus amados irmãos, eu encerro aqui a minha palavra,